Ben-Sirá, capítulo 3. Pais e filhos. Meus filhos, prestem atenção, pois eu sou o vosso pai. Façam o que vos mando e andarão em segurança. Pois o Senhor quer que os filhos honrem os pais e que respeitem a autoridade das suas mães. Quem respeita o seu pai recebe o perdão dos seus pecados. Como quem ajunta muitas riquezas é aquele que honra a sua mãe. Quem respeita o seu pai terá filhos que lhe darão muita alegria. Quando ele orar, Deus o ouvirá. Quem honra o pai terá uma vida longa. Quem obedece ao Senhor traz sossego à sua mãe. Ele servirá aos pais como seus senhores. Respeita teu pai, tanto no que fazes como no que dizes, e ele te dará a sua bênção. A bênção do pai dá firmeza ao lar dos filhos, e a maldição da mãe destrói o seu alicerce. Não procures glória para ti mesmo, envergonhando teu pai. Como é que a vergonha dele poderia te trazer glória? É a honra do pai que traz glória para o filho, e a desonra da mãe é vergonha para os filhos. Meu filho, ajuda o teu pai quando ele ficar velho, e enquanto viver, não faças nada que lhe possa trazer desgostos. Mesmo que ele esteja a envelhecer, trata-o com delicadeza. Tu és forte, mas nem por isso deves desprezar o teu pai. Deus não se esquecerá do carinho com que tratas o teu pai. Esse carinho fará com que os teus pecados sejam perdoados. Quando passares por dificuldades, ele se lembrará de ti, e os teus pecados desaparecerão, como a geada que derrete quando o sol brilha fortemente. Abandonar o pai é o mesmo que blasfemar contra Deus. Quem irrita a sua mãe é amaldiçoado pelo Senhor. Humildade e orgulho. Meu filho, que as tuas obras revelem mansidão, e assim aqueles a quem Deus aceita te amarão. Quanto mais importante te tornares, mais humilde deve ser, e diante do Senhor acharás graça. Muitos são importantes e famosos, mas Deus revela os seus segredos aos humildes. Pois o poder do Senhor é imenso, mas são os humildes que o glorificam. Não procures entender assuntos difíceis demais para ti, nem compreender coisas que tua inteligência não pode alcançar. Medita nos mandamentos que Deus te deu. Não precisas de conhecer coisas misteriosas. Não te metas em assuntos com os quais não tens nada a ver, pois há coisas para além da compreensão humana e que já te foram reveladas por Deus. Muitas pessoas têm se enganado com suas próprias ideias e opiniões erradas têm atrapalhado seus pensamentos. Quem não tem olhos para Quem não tem olhos não pode ver. Quem não tem conhecimento não emita opiniões. Um coração teimoso acaba mal. Quem gosta de arriscar a vida acabará por perdê-la. Um coração teimoso sofre muito. O pecado vai amontoando pecados. A desgraça dos orgulhosos não tem remédio, pois o mal está firmemente enraizado neles. A desgraça dos orgulhosos não tem remédio, pois o mal está firmemente enraizado neles. O coração do homem inteligente medita nos provérbios. O maior prazer do sábio é ver alguém desejoso de aprender. A caridade. A água apaga o fogo, e a caridade traz o perdão dos pecados. Quem paga um favor com o bem está a pensar no futuro. Se um dia fracassar, alguém o ajudará. Uau, gente! Um texto de hoje, né? Nosso capítulo 3 do nosso livro de Eclesiástico, ou Siracida, ou Ben-Sirá, que é o nome que está nessa versão da Bíblia, mas simples e profundo, né, gente? Esse nexo de respeitar o pai, né, e a mãe, porque a gente é a continuidade da vida deles, visto em muitas filosofias, e reafirmado aqui na Bíblia. Então, esse nexo de glória, a glória está em manter esse vínculo familiar de ajuda e cuidado. A necessidade de a gente se manter mais humilde quanto mais a gente sobe. Eu sou servidor público, gente, e eu tive a oportunidade de ver desde a base, sabe? É como ele diz aqui mesmo, que já foi revelado para a pessoa que está lendo muito mais do que muita mente humana é capaz
é capaz de entender, de compreender, que ele vai falar assim, ó, meu filho, muitos são importantes e famosos, mas Deus revela os seus segredos aos humildes, pois o poder do Senhor é imenso, mas são os humildes que glorificam. Aí ele vai falar, não procures entender assuntos difíceis demais para ti, nem compreender coisas que tua inteligência não pode alcançar. Aí ele vai falar que não te metas em assuntos com os quais não tem nada a ver, pois há coisas para além da compreensão humana que já foram reveladas por Deus para cada pessoa, né? Então, eu vi isso da base mesmo, eu tive a oportunidade de ver o quanto isso é real. Porque, gente, a estrutura do funcionamento da máquina pública é só uma sequência de coisas repetidas. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que alguns níveis dominam, e por isso dominam, vamos supor, no nível 2x, só que outro nível, ele domina no nível 5, 8, 10x. Isso vale para o direito, né? Eu não sei nas áreas de vocês se é assim, mas isso vale para o direito, muito para o direito. No direito, quanto mais você estuda, você vai entendendo o quão simples é a estrutura da máquina pública. Só que ela é muito complexa em extensão de tamanho. Então, o que, que acontece? O funcionário que ele está no órgão 2x, que ele recebe menos, que ele dedica menos tempo com aquilo, que ele tem uma responsabilidade menor com aquilo, e não a responsabilidade de ele ser irresponsável. É de ele ser menos cobrado mesmo. Ele toma decisões que geram os problemas que fazem o 8x ter o trabalho dele. E o que é 8x, aí já vai ter o 12x, que também ele toma decisões que são incompletas ou imperfeitas, ou são só, tipo, cada um fazer seu trabalho mesmo, que vai fazer o 12x ter aquela competência, né? Toda a estrutura da máquina pública é assim, gente, eu estou garantindo para vocês. Talvez no futuro de vocês, que todo mundo já deve conhecer o Estado, não faça mais nem sentido o que eu estou falando. Mas hoje em dia, 2025, funciona assim. Então, um servidor aqui, ele tem um poder de decisão, ele acaba não tomando algumas decisões necessárias porque ele não quer se comprometer. Isso gera problemas, né, em outros pontos, na vida de outra pessoa, de outro órgão. Então, aqui nesse outro órgão, o servidor 8x, vamos supor, um chefe de secretaria, acaba tomando a decisão que, enfim, agrava mais o problema, ou que busca resolver, mas vai gerar outro problema. E aí vai ter, nesse nível, vai ter outro problema que um procurador do Estado vai resolver. Só que o procurador do Estado não consegue resolver tudo, porque ele está peticionando junto ao judiciário. Aí ele vai para outro nível, que vai ser o ministro do STF que vai resolver. Então, no final, aqueles senhores lá, e senhoras, sentados lá, aqueles 11 ministros, eles estão, tipo assim, eles são as pessoas que estão responsáveis em último grau por sentar e resolver o problema. E isso é interessante porque tem a ver aqui com o que ele está falando, meditar no que Deus nos deu, para a gente ir até onde Deus nos dá de visão. Foi uma coisa que eu pedi a Deus quando eu ainda era criança, de eu ter essa visão, sabe? De eu não ficar aqui embaixo sem nem entender como é que é a máquina pública. Tem gente que olha para o Estado e não entende, só diz assim, eles têm o poder e a gente está aqui, são nossos inimigos, né? As pessoas, por exemplo, que vivem em comunidades, favelas, têm o Estado muitas vezes, não estou dizendo sempre, como inimigos. Então, tudo isso tem a ver aqui com isso, né? Com o ordenamento que Deus deu para o universo. E por mais que às vezes a gente queira resolver, não vai dar, amigo. A liberdade que Deus te deu foi para você viver até determinado ponto. Não está dado para as pessoas resolverem tudo, porque se elas resolverem, até a vida de outras pessoas que estão vivendo para resolver aqueles problemas, que estão passando por aquele momento de pensar que é importante ela resolver aquilo, a vida das outras pessoas vai perder sentido. Aí você esvaziou a vida de outra pessoa, né? Em algum grau. Enfim, aqui ele repete de novo a questão da caridade, né? A água apaga o fogo e a caridade traz o perdão de pecados. Quem paga um favor com bem está a pensar no futuro. Se um dia fracassar, alguém o ajudará. A importância aí da gente plantar. Eu ouvi duas coisas interessantes hoje à noite. Estava ouvindo novamente A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, e eu ouvi um pouco do livro de João. E lá ela diz assim, foi algo como planta bem na semente planta tua semente na colheita do futuro, né? Que é exatamente essa lógica. Gente, uma das coisas, quanto mais eu estudo, mais importante do mundo é a gente prestar atenção na lei da causa e efeito. Ela é uma lei difícil de dominar, mas é simples. Pô, nasceu o pé ali. Por que nasceu aquela árvore? Porque alguém em algum momento botou uma semente, ou porque a semente caiu lá e ela afundou e ela germinou.
não vai nascer nada na sua vida. Claro que existem os milagres, mas aí são questões energéticas que estão além da nossa compreensão lógica, né, de causa e efeito imediata. Mas quanto mais sensível você se torna ao universo, mais você vai entender as leis de causa e efeito, porque que tem famílias que sofrem, tem famílias que passam anos ou séculos ou gerações presas nos mesmos dramas familiares, de fulano matou cicrano e a família toda traumatizou e por isso, né? Vou dar um exemplo com a minha família por parte materna. A gente tem acho que foi um avô, no caso meu bisavô morreu de câncer. E aí depois que esse bisavô morreu de câncer, se generalizou entre principalmente as mulheres da família um medo de câncer. Eu acho que foi um bisavô, foi um tio-avô, né? E aí se generalizou esse medo. E de lá para cá, para algumas pessoas da família, o drama familiar tem sido quem vai ser o próximo que morre de câncer. Então é algo psicológico, cara, que as pessoas prendem na sua mente e que elas vão carregando, né? Hoje em dia está muito na moda, inclusive eu estou praticando um pouco, fazer jejum para questões de autofagia, não porque eu tenha medo desse câncer, mas porque é algo que está na moda. O pessoal diz que o jejum, né, o jejum a partir de 36 horas, ele gera uma autofagia no corpo e ele vai comer suas células ruins. Mas, é, é, focando aqui na questão dos dramas familiares, a gente precisa tomar cuidado para a gente não focar em maldições hereditárias. Enfim, eu estou passeando por alguns temas, né, mas que tem a ver com isso aqui, porque a gente está falando de pai e mãe, de laços familiares, está falando do que planta, do que colhe, então tem tudo a ver com essa lei de causa e efeito, gente. Sempre a gente tomar cuidado com ela, é uma coisa que está cada vez fica latente mais na minha vida. A gente tem que tomar cuidado com que, né, e aqui eu vou falar o óbvio, mas eu nunca falei nem nessa playlist dessa forma. Com que a gente come, com que a gente fala, com que a gente deixa dentro da nossa casa, com que a gente deixa entrar, com quem a gente deixa entrar na nossa vida, né? São coisas óbvias, mas que todo dia a gente tem que estar filtrando. Até, gente, para a gente ver o que a gente deixa que as pessoas esqueçam ou fiquem na nossa casa. Isso vai definir o tipo de energia da pessoa que a gente vai estar conectando, tá? Só informando isso para vocês, pode verificar aí. Se teve alguém que visitou sua vida e não saiu dela, ou que você não conseguiu sair da vida da pessoa, talvez, muito provavelmente, aquela pessoa tem algo seu na casa dela, ou você tem algo dela na sua casa. Muitas vezes é assim que acontece. São questões energéticas que ficam no subconsciente e vão se prender de uma forma mais específica. Pode ver que com pessoas que você não almoça, você não costuma ter um relacionamento muito duradouro, muito profundo. Com pessoas que você, enfim, não gasta tempo, o relacionamento não fica muito profundo. É exatamente por isso, não cria-se os laços que são comuns em relacionamentos duradouros. Então, aqui algumas dicas, claro que são muitos temas, aí você vai ter a oportunidade de caçar mais informações sobre cada um. E é isso, mais um capítulo concluído. Avante, tá? Um abraço.